Viria Procon, né, mais uma vez a nosso convite para trazer informações e temos a satisfação de receber aqui, em outras oportunidades já falamos sobre Procon, o doutor Daniel Vurzius, né, Departamento Jurídico do Procon, bem-vindo, doutor, bom dia. Obrigado, Marlene. Satisfação. E junto com ele, diretor executivo agora, doutor Michel Ferreira, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, ouvintes da Rádio Sorriso. Milena, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse importante meio de comunicação. Satisfação é nossa em recebê-los para falar desse importante meio, não é? De justiça social, principalmente, não é? Direito do consumidor, que é o Procon de Sorriso. Muitas questões, né? A Milena Moraes vai me ajudar a relembrar aí o que o nosso ouvinte quer saber ao longo da semana. E ontem, inclusive, a gente teve aqui a presença de pessoas falando a respeito de negativações e etc. E uma das dúvidas que surgiu, e eu vou pedir aí aos senhores que nos ajudem a esclarecer o ouvinte, em relação aos prazos para negativação. A gente já falou sobre isso, inclusive, em outro momento com o doutor Daniel, mas ficou em dúvidas ainda para a nossa comunidade. Então, se a gente puder aí, por gentileza, relembrar o que pode ou não fazer o fornecedor de produto e serviço, né? Porque energias, essas concessionárias é serviço, mas o consumidor também tem os seus direitos, né? Vamos lá, Marlene, esclarecendo então as dúvidas em relação à negativação dos ouvintes, dos consumidores sorrisenses, as concessionárias de serviços, como energia e água, assim como outros prestadores de serviços e também vendedores de produtos, não se tem na legislação um prazo específico para a negativação. Tá? Então, após o vencimento desse compromisso, a empresa pode, ao seu livre-arbítrio, ao seu critério, fazer a negativação ou inclusive o protesto desse débito. Uhum. Então nós não temos um prazo mínimo estabelecido para que isso aconteça. Primeiro dia de vencido já está autorizado em tese. Primeiro dia de vencido, em tese você já tem um descumprimento desse contrato e motiva então a negativação, a cobrança e também até o protesto desse débito. Muito bem. As demais empresas seguem a mesma regra? Seguem todas as mesmas regras, tá? Eventualmente, nós temos aí essas concessionárias, principalmente de água e energia elétrica, que acabam esperando alguns dias, né, para que haja aí a cobrança ou a negativação ou também o protesto desse título, justamente porque nós temos aí diversas datas de vencimento. Tá? Doutor, mas pelo visto parece que essas são as que mais estão negativando com rapidez, pelo que a gente recebeu aqui de informações. Tem uma situação que parece que, inclusive ontem a gente falou com o presidente da CDL, que tinha-se um prazo de até 30 dias, que as pessoas confundiam que só podiam ser negativados após os 30 dias. Isso, na verdade, é só um acordo? É uma liberalidade de cada empresa, né? Você dar este prazo de 30 dias, e eu ia chegar nesse ponto. Imagine que a maioria dos consumidores recebe o seu salário lá pelo dia 10, né? Entre o dia 1º e o dia 10, e tem um vencimento do título lá pelo dia 28, por exemplo. Então você tem, de fato, esse período aí que passaria dos 15 dias aí, ou 10 dias do vencimento. Então as empresas, para evitar inclusive um incômodo maior para eles próprios, evitam fazer essa cobrança fora desse prazo. Uhum. 15 dias entende-se que seria o suficiente para que o consumidor colocasse aquele débito em dia. Tá? A notificação ela é obrigatória antes da negativação? Ela é obrigatória antes da notificação. Certo. Então, em relação aos protestos, ontem um cidadão também disse que ficou aí com um atraso de uma dívida de cerca de R$2.000 e no cartório foi lhe cobrada uma taxa de R$600. 700. Ele achou isso extorsivo. O que o senhor poderia dizer sobre essa situação? Veja, o cartório ele não presta um serviço. Ele é um serviço delegado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e ele tem uma tabela própria de cobrança. De taxas. Taxas de cobranças, emolumentos, é uma tabela específica e que vale no Estado do Mato Grosso inteiro. Então o mesmo cartório de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Biratã, Ipiranga do Norte, todos eles irão cobrar esta mesma taxa. Uhum. Então não é o cartório em si que estipula, já está Não é o cartório que estipula, determinado. Isso já tem uma tabela que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso lança todo ano com as renovações desses valores. Muito bem, já vamos falar com o doutor Michel aí sobre seus planos para o nosso PROCON, mas o ouvinte tem muita dúvida aqui, chegou a pergunta, quando eles cortam a água com a conta paga, é o nosso caso de cidadão aqui, o que faz num caso como este? Tem alguma medida para se adotar? Vamos lá.
inicialmente não se pode efetuar o corte nem de energia elétrica nem de água se o débito estiver em dia. Caso aconteça isso, o cidadão pode procurar a concessionária que efetuou o corte, pedir imediatamente a religação, sem qualquer taxa de cobrança. Por quê? Porque o corte foi ilegal. Se o débito está em dia e o pagamento foi efetuado no prazo estabelecido e houve o corte após este pagamento dentro do prazo, o corte ele é ilegal. Então você pode procurar a concessionária para que ligue imediatamente sem que haja cobrança da religação. Pode procurar o PROCON para que o PROCON tome as medidas cabíveis, porque foi um ato abusivo, foi uma situação em que a concessionária eventualmente tenha tomado essa medida de forma temerária e, eventualmente, caso o cidadão ainda queira, pode se socorrer ao judiciário. Muito bem. Nós recebemos na semana passada um senhor aqui que ele trouxe, por exemplo, 2 contas de água para fazer a comparação. E aí, o que chamou a atenção, inclusive acho que está guardado ali na minha sala, as 2 retiradas de leitura eram muito próximas, com um vencimento muito próximo. Ele, inclusive, questionou o cara que estava fazendo, o profissional que estava fazendo a leitura, porque, assim, ele tirou a do mês de janeiro, né, que era referente ao mês de janeiro, já no início, que deveria ter sido feito em dezembro, e agora no mês de janeiro já tinha a cobrança do mês de fevereiro. Então ele estava com 2 cobranças, praticamente feito leituras quase no mesmo período, um período muito pequeno, né? E o valor também das contas bem além do que ele costumava pagar. Nesse caso, a concessionária, através do seu contrato de concessão, ela tem as suas obrigações lá estabelecidas. Então ela precisa, e isso contratualmente está estabelecido, entregar a conta na casa desse cidadão, fazer a leitura correta durante o período, durante o ciclo de consumo. Pode existir uma variação de 5 a 7 dias sem problema nenhum, tá? Mas essa leitura ela tem que ser feita dentro do mês e lançada dentro do mês de consumo. Tá? O que não pode acontecer é um acúmulo de leitura. Ou seja, fazer uma leitura a cada 2 meses. Isso não pode, o contrato veda e a legislação consumirista também veda esse tipo de prática. É importante para o PROCON, desculpa, Milena, é importante para o PROCON que esse tipo de caso seja levado ao vosso conhecimento? Como eu venho reiteradas vezes aqui, eu digo novamente ao consumidor sorrisense, toda circunstância que envolva esse tipo de situação, vá até o PROCON, abra sua reclamação, vá até a AGER, abra sua notificação, abra sua reclamação junto à AGER também, que é a agência reguladora que também pode atuar nesse caso. Perfeito. Por quê? Porque a gente precisa desses números, a gente precisa saber o que é que está acontecendo para que nós possamos tomar as medidas adequadas. De repente, você leva um caso e resolve um monte de outros, Exatamente. né? Com a empresa. Diga, Exatamente. Milena. Inclusive, a orientação que a gente deu para esse senhor que veio aqui era exatamente procurar o PROCON para poder registrar essa situação, porque senão, para eles, não está acontecendo nada. Não conta como falha, como alguma situação assim. Agora, voltando à entrega de conta de água e de energia, tem muita reclamação de que não está sendo entregue as contas de água. E a gente tem que observar também que, por mais que a gente agora está vivendo a era digital, que a maioria das pessoas acabam fazendo ali por aplicativo o pagamento, existem muitas pessoas que têm dificuldade nessa área digital e que precisa do panfletinho ali, né? Do canhoto e tal. Isso. Novamente volto à questão contratual. Há uma responsabilidade da concessionária em fazer a entrega desta cobrança in loco, na casa. Nós já havíamos, em uma outra oportunidade, conversado com os representantes da concessionária a respeito desse assunto, que essa é uma demanda antiga já. Me parece que há uma implementação e uma ampliação em relação ao atendimento deles de forma física, na loja deles, através dos meios eletrônicos, mas, como você bem lembrou, nós ainda temos consumidores que têm uma dificuldade, isso é natural em qualquer lugar, isso vai perdurar por muito tempo, e que há necessidade de você fazer a entrega dessa fatura na casa desse consumidor. Então a concessionária, sim, ela é obrigada a fazer a entrega tanto da cobrança de água como da cobrança de energia elétrica na residência desse consumidor.
Tudo bem, tem mais algumas demandas chegando, mas nós vamos ter que fazer o intervalo daqui a pouquinho. Vou passar aqui um pouquinho com o Dr. Michel, diretor executivo agora. O PROCON está visitando as escolas em Sorriso. Qual é o objetivo, qual é o propósito nesse momento? Sim, Marlene, nós começamos nessa terça-feira, né? Retornamos o recesso e já com essas, são visitas orientativas. Ao todo, nós devemos visitar 10 escolas, 3 faculdades e 2 institutos de formação profissional. E nós queremos fazer isso até hoje, né? Então, a ideia é visitar essas empresas, esses empresários da área, alertá-los da obrigatoriedade do cumprimento de leis, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, leis esparsas, como a Lei de Acessibilidade e também a Lei de Racismo, né? A veiculação em cartazes do número do PROCON, a obrigatoriedade de manter nos seus estabelecimentos comerciais. Aproveito aqui a grande abrangência da Rádio Sorriso e estendo essa sugestão aos demais empresários também, né? Que são leis federais que precisam ser cumpridas, e se o empresário se antecipa e já as coloca em prática, ele evita que o seu comércio, a sua empresa seja alvo de denúncia, né? A exemplo, como eu ia dizendo, de um exemplar, manter sempre um exemplar do Código de Defesa do Consumidor ao alcance do cliente para que ele possa sanar dúvidas, tirar suas orientações. Com relação às escolas, Marlene, da rede privada de ensino e também as universidades, a grande maioria esmagadora já vem cumprindo rigorosamente o que diz a legislação. E como o próprio nome sugere, é uma visita orientativa. Lá também eles aproveitam, sanam algumas dúvidas, né? E a gente estreita o relacionamento com essa empresa. É o que nós estamos trabalhando, até atendendo a uma determinação do prefeito Ale Fernandes e do vice-prefeito Acácio Ambrosini, é que o PROCON seja também um órgão educativo, orientativo e fiscalizatório, esse tripé, né? Para que a sociedade possa... O consumidor tem sim direitos, mas ele também tem obrigações, e nós não podemos ser o PROCON, ele não pode ser visto como um bicho-papão dessa relação consumerista. Tem que ter uma fidelidade. Parcial, né? É imparcial o seu olhar. Tem que ter uma boa-fé objetiva e também subjetiva nessa relação. Caso não exista, aí sim nós entramos para atuar. Para resolver a questão. Perguntinha de ouvinte aqui, produção, pelo nosso Fala Cidadão. Aí depois a gente já vem com aquela questão de vencimento da conta. Só para a gente começar com a participação em respeito ao nosso Fala Cidadão, que está bombado hoje. Um abraço a todo mundo aí, né? Bom dia. Bom dia. Sidney. Moro no Bom Jesus. Então, eu estava pagando todo mês certinho as águas que estavam vindo, todo mês certinho os boletinhos lá, eu estava pagando. Do nada vem uma conta de R$ 1.163. Aí eu fui na Águas de Sorriso reclamar. Eles falaram que foi feito uma média de 3 meses. E aí deu isso aí, o consumo. Aí eu perguntei para eles, mas vocês estavam mandando todo mês certinho, estavam tirando a leitura da água. E por que veio essa conta extra? Aí eles fizeram umas contas lá e deixaram por 320. Por que isso acontece? Dá para dar uma explicada para o nosso ouvinte sobre isso? Fiquem à vontade, senhores. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa saber se esses 320 que sobrou na conta do consumidor é aquilo que ele já vinha pagando de consumo normal. Pode ter acontecido um erro de leitura, sem problema nenhum. Tá? A empresa, verificando que há um erro de leitura, ela vai imediatamente fazer a correção dessa fatura. Tá? A questão de faturamento por média, a empresa não pode fazer, daí a obrigatoriedade de eles fazerem a leitura mensal, tá? E fazer a entrega dessa cobrança. Se eventualmente ainda assim esses R$320 não são compatíveis com o consumo do mês, sugiro ao consumidor que vá até o PROCON para que reclame disso. Tem que levar tudo junto, leve as outras, o histórico de consumo dos últimos meses, para que a gente possa fazer uma comparação. Tá? Importante informar aos consumidores para que fiquem atentos aos vazamentos. Tá? Nós temos algumas reclamações nesse mesmo sentido, de pessoas que vêm até o PROCON dizendo, olha, a minha água veio muito alta, eu não consumo tudo isso daqui durante um período.
e essa água se mantém aí em valores altos por 1, 2, 3, 4 meses, lá no final das contas descobre-se que esse consumidor tem um vazamento. Tá? Então, a orientação é para que esses consumidores, quando verificarem que as suas contas de água estão muito acima daquilo que ela consome, que elas façam uma verificação para que verifique se tem algum vazamento interno ou não. Se não tiver... Verificando algum vazamento interno, faça o reparo, produza provas, fotografias, vídeos, notas fiscais da aquisição dos produtos para o reparo, leve até a concessionária. A concessionária, contratualmente, ela tem um desconto de até 2 faturas, que ela pode fazer uma revisão de até 2 faturas, dependendo do caso. Tá? Mas isso a gente pede para que o consumidor faça dentro desse período de 2 meses, tá? Para que ele consiga se incluir nesses descontos. Então, eles conseguem fazer isso, mas desde que haja uma prova robusta de que houve um vazamento. Vazamento não é consumo, vazamento é desperdício, a concessionária acaba absorvendo isso para si. Tá? Agora, se houve um aumento excessivo do consumo, épocas como final de ano, recebe visita em casa, acaba aumentando, aí a gente precisa fazer uma análise um pouco melhor dessa situação. Perfeito. Tem outro que, e isso não é só desse ouvinte, por isso eu faço questão de trazer, que não estão recebendo a conta impressa em casa. Isso é de obrigação? Ou eles podem dizer simplesmente, você vai lá no aplicativo e paga. Daí a pessoa vai no aplicativo, ela diz que não tem certeza do que ela está pagando. Veja, como eu disse anteriormente, há uma obrigação contratual da concessionária de entregar as faturas nas residências, impressas na residência. Tá? Quem eventualmente gosta de um pouco mais de comodidade, através dos canais eletrônicos de atendimento da concessionária, você consegue fazer essa impressão. Se eventualmente uma ou outra fatura não chega, ou teve algum problema de força maior, sugiro ao consumidor, vá até a loja da concessionária, ali na Avenida Porto Alegre, e faça a retirada presencial dessa fatura. Aí faça o pagamento. Mas há uma obrigatoriedade contratual da concessionária em fazer a entrega da fatura de consumo. Doutor Michel, com relação ao que você disse agora há pouco, sobre o PROCON também não ser só fiscalizador, mas também trabalhar na parte educativa, orientativa, e não ficar como o vilão, que é punitivo, mas tem uma pergunta que a gente sempre se faz, e a gente ouve muitas pessoas dizerem, né, popularmente, assim, o cliente sempre tem razão? O senso comum induz esse caminho, mas assim, em questões jurídicas, não. O cliente, o consumidor, ele tem sim direitos, mas ele também tem as suas responsabilidades. Assim como o empresário também tem as suas responsabilidades. E muitas vezes o Estado ele acaba focando mais no empresário, no fornecedor de serviço, até mesmo porque é mais fácil encontrá-lo. Ele tem um endereço físico, né? Ele tem um espaço. Mas eu até brinco assim que nós, enquanto PROCON, nós somos como se fosse, entre aspas, um Ministério Público da relação consumerista, né? Nós não estamos, nós estamos lá para fiscalizar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e não apenas para punir. Ok. Muito bem, tem mais um ouvinte aqui reclamando que foi orientada de que ela tem a obrigação de ir na Águas de Sorriso para retirar a conta. De forma alguma. Não tem. Não. A obrigação contratual, como eu disse antes, é da concessionária. Se não resolver, como é que faz? Procura o PROCON também nesse caso? Vamos lá. Procure o PROCON para que a gente possa ajustar. Nós temos... Sorriso é uma cidade pujante, cresce a cada dia, novos bairros todos os dias, e eventualmente vai acontecer em algum outro bairro essa falha na prestação de serviço. Fazendo isso, nós conseguimos identificar aonde esse serviço não está sendo prestado para que a concessionária faça a adequação a esse atendimento. Então, nós precisamos que esse consumidor vá até o PROCON, abra sua reclamação para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Muito bem. E quando há demanda em determinado serviço que deve ser prestado, quanto mais as pessoas fizerem essas reclamações, registrarem, mais faz com que as empresas se obriguem a solucionar esse problema. Como, por exemplo, agora vamos falar bem, né? Fui esses dias na Energisa, eles têm um totem lá e tem uma pessoa disponível para te auxiliar. E assim, rapidamente, acho que eu fiquei 15 minutos no máximo na fila e rapidamente resolveu o problema que antigamente a gente passava quase uma tarde inteira para ser chamado, né, na fila de espera, com senha e tudo mais. Então, isso também acaba sendo positivo por conta de que teve uma demanda de reclamação para que isso fosse resolvido.
Perfeitamente, Guilherme. Quando nós recebemos essas demandas, quando a gente coloca isso em números, quando nós levamos para as concessionárias essa defasagem na prestação do serviço, as concessionárias não têm a intenção nenhuma de não prestar o serviço. Elas querem prestar o serviço e, eventualmente, isso vai acontecer. Erros acontecem, aí nós não vamos entrar em mérito de quem é a culpa, mas quando nós levamos essa demanda para as concessionárias, na qualidade de um órgão fiscalizatório, punitivo como é o PROCON, nós conseguimos de fato ajustar determinadas situações. Não todas, porque algumas fogem da nossa alçada, Sim. mas essas corriqueiras a gente consegue ir conversando com as concessionárias, através de várias reuniões que nós já fizemos, ofícios e tal, conseguimos determinados pontos, conseguimos fazer esses ajustes para que houvesse aí uma melhora nos atendimentos. Marlene, se você me permite, só pegando um gancho no que Sim. o doutor Daniel trouxe, é importante destacar que na última semana nós estivemos reunidos com a gerência da Caixa Econômica Federal. O doutor tem mantido um diálogo bem próximo com a direção da Águas de Sorriso, da própria Energisa, que é exatamente para buscar a solução, evitar os conflitos, né? Uhum. E a solução dos problemas. Então é importante sim, por esse motivo que a sociedade traga essa demanda, né? Para a gente Perfeito. identificar. Identificando, nós demonstramos, olha, tem um problema, nós precisamos de uma solução em X tempo. Seguidamente, desde o ano passado, em outros tempos, a gente recebe situações como essa. Eu não vou mais colocar os áudios no ar, que a gente não tem tempo, né? Tem muita coisa, são muitas demandas. Vamos tentar resumir aqui. Por exemplo, a ouvinte disse que recebeu dia 8 de janeiro uma conta de R$ 73,00 e ontem ela foi notificada de que teria vencido outra conta da Água de Sorriso de R$ 1.999 do dia 10. Várias situações assim que do nada dá aquele salto quântico nas contas. Esse tipo de caso vocês conseguem resolver para o cidadão quando ele levar lá para vocês? Perfeitamente. Perfeitamente. E essa é uma demanda comum, tá? Principalmente das concessionárias, seja de energia, seja de água. É uma demanda comum. O consumidor às vezes recebe lá uma fatura que ele não está acostumado a pagar. E é aí que nós vamos entrar para investigar o que está acontecendo. Se isso é um vazamento, se de fato foi um erro de leitura, se está sendo feita uma cobrança abusiva ou não. E isso nós vamos discutir lá no PROCON, através de um procedimento administrativo. Chamamos a concessionária vem até o processo, dá suas explicações, se for o caso, fazer uma vistoria técnica, a gente determina que seja feita essa vistoria técnica para que possa se achar aonde está o problema desse consumidor e resolver ele de forma definitiva. A confiança do consumidor nesse órgão PROCON, às vezes, talvez fique meio duvidosa, porque tem gente que fala pra gente, não resolve, eu nem vou porque não resolve. Eu sou testemunha de que resolve, para mim resolveu. Aqui em Sorriso nunca precisei de serviço, mas em outra cidade onde eu morava antes, fui no PROCON, o PROCON realmente resolveu, principalmente com as concessionárias, porque é um grande fornecedor diante de um pequeno consumidor, né? Veja, as duas concessionárias que nós temos na cidade, são de fato os dois maiores comércios. São de fato as duas empresas que mais têm clientes. Atende todo mundo, porque literalmente. atende todas as pessoas. Então, problemas vão existir por conta da quantidade de população que nós temos. Perfeito. E isso é natural, mas não é o que a gente gostaria. Algumas demandas que eventualmente não possam ser resolvidas no PROCON é porque podem estar fora da alçada do PROCON. Tá? Mas nós fizemos aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que a legislação nos permite. Então, eventualmente, se esse consumidor não se viu guarnecido lá pelo PROCON, pelo atendimento, busque novamente o PROCON para que a gente possa analisar essa situação. Tá? Perfeito. Eventualmente possa ter faltado, quem sabe, um documento, possa ter algum problema pode ter surgido no meio do caminho. Mas aquilo que está dentro do limite da lei consumerista, dentro do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON atua. Eventualmente, esse consumidor pode ou não ter direito. Muito bem. Vai ser lidado desta forma, pelo que diz a lei. Aqui eu acho que responde a pergunta que eu fiz ainda antes do nosso intervalo. Já fui na Energisa para trocar a data do vencimento da energia e foi muito rápido e fácil. Verdade? Perfeito. Muito Essa bem. é a demanda que você falava no intervalo. Isso. O consumidor recebe o salário no começo do mês, com vencimento na fatura, às vezes chega lá na metade do mês, não tem mais dinheiro para pagar. Perfeito. Então, vou deixar aqui uma orientação para as duas concessionárias,
para todos os consumidores de Águas de Sorriso e Energisa, que eventualmente não estão conseguindo pagar as contas por conta do vencimento da fatura e o recebimento do salário, essa incompatibilidade, para que procurem as concessionárias e peçam a readequação do vencimento, ou antecipação, ou uma prolongação desse vencimento. Para quê? Para que haja essa compatibilidade entre recebimento do salário e o pagamento e vencimento da fatura. Muito bem. Mandaram aqui ainda uma demandinha em relação a tempo de espera fila de banco. Dá para falar rapidinho em que pé nós estamos nessa questão? 15 minutos em dias convencionais, feriados, vésperas de feriados, datas comemorativas até 30 minutos. Você sabe que não é bem assim, na real, né? Nós precisamos que esses consumidores também façam essas reclamações. Nós temos um cronograma de atendimento para essas visitas no decorrer do ano, para visitar justamente essas filas de atendimento. Vamos lá. Nós tivemos um problema no passado em relação à Caixa Econômica Federal, mas a fila de espera não era para atendimento da Caixa em si, era atendimento à FGTS, que também é um grande fornecedor de serviços. Sim. E as pessoas acabavam chegando lá às 4, 5 horas da manhã, enquanto que o banco abre às 9 horas da manhã. Então o sujeito veio, reclamou que ficou 5 horas na fila, quando na verdade o banco abriu às 9 e ele chegou às 5 da manhã. Ele podia ter chegado às 9, no caso. Poderia ter chegado às 9 e iria ser atendido. Perfeito. Existe sim um atraso. Nós, inclusive, como o Dr. Michel trouxe aqui, tivemos uma reunião essa semana com os representantes da Caixa Econômica Federal. A Caixa nos informou que conseguiu trazer mais 3 atendentes. Tá? Mato Grosso foi Sorriso foi a única cidade do Mato Grosso atendida com esse pedido. Tá? Porque nós, de fato, temos uma demanda reprimida muito grande, nós atendemos outras cidades em volta, e para poder agilizar esse atendimento e não ter tanta fila de espera. Muito bem. Vamos ter que encerrar com os senhores aqui, mas eu já vou deixar um convite. O doutor Michel veio hoje, falou pouquinho, né, doutor Michel? Mas eu até prefiro que o doutor Daniel sane mais as dúvidas, porque assim, eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma das maiores autoridades do estado de Mato Grosso em direito do consumidor, servidor do Procon Sorriso. Doutor Já Daniel percebemos. É um uma fera, né? Eu estou satisfação. chegando agora mais na parte administrativa. E só reforçar, Marlene, se você me permite, aproveitar esse espaço gigante da Rádio Sorriso, né, que chega aí em vários municípios da região. Complementando o que você havia perguntado, Milene, sobre a questão do consumidor sempre tem a razão, o cliente sempre tem a razão. O Procon, ele não faz distinção, tem a questão da vulnerabilidade e hipossuficiência. Sim. Muitas vezes a pessoa que procura o Procon pode ser um empresário também, um empresário que está na questão da vulnerabilidade é inferior a um grande fornecedor. Sim, também, né? claro. Então o Procon é essa ajuda para a sociedade como num todo e não apenas para as pessoas hipossuficientes. Importante é usar o serviço. Nos dois ganha-tempos à dúvida. disposição, é isso? Sem dúvida, nos dois ganha-tempos. Perfeito. Na Zona Leste, também na área central, em frente à Praça da Juventude. Nós temos uma média de atendimento. Ano passado, né, doutor, nós tivemos mais de 3.000 atendimentos nas duas unidades do Procon. Com relação à fiscalização, foram mais de 300 atendimentos, né, entre visitas orientativas, autos de infração, notificação e também denúncias. Por isso, reforçando, é importante que a sociedade também faça a sua parte, nos leve essas demandas para que nós, em conjunto com essas empresas, possamos propor as soluções em um tempo célere, porque é essa a recomendação, a determinação que nós temos à gestão, é que o Procon atue de forma célere e minimize esses problemas da melhor maneira possível. Perfeito. Sempre bem-vindos, o espaço está sempre colocado à disposição e a gente é muito grato pela atenção sempre dispensada da nossa equipe, doutor Daniel. Obrigado, Marlene, Milena, todos os ouvintes da Rádio Sorriso. Quero aqui deixar um agradecimento especial ao Dr. Michel, que chega com nós nessa empreitada. Tenho certeza que será de suma importância para nós. Tem conhecimento na área também, é muito comunicativo, é uma figura que nós vamos precisar muito, e muito bom que ele veio para o Procon, para que a gente possa dar andamento, melhorar aquilo que ainda estava pendente e aquilo que estava bom, aprimorar. Agradeço mais uma vez, coloco o Procon à disposição. Telefone do Procon 151, tá? Ou 3907-8014, como o Dr. Michel colocou em frente à praça, na rua Mato Grosso 2458, na Zona Leste, na rua Panambi 350, Industrial 1. Perfeito, doutor Michel.
Sempre bem-vindo também. Muito obrigada. Agradecido, e não poderia terminar essa visita antes sem parabenizá-las, tá? Eu tive aqui outras situações como assessor, né, de comunicação, e hoje como entrevistado. Me senti muito confortável, confiante, e é a bancada mais feminina e, sem dúvida, mais competente do estado do Mato Grosso. Vocês são de parabéns. Muito obrigada. A gente agradece. Sempre bem-vindos, né?